Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, no qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Fonte de amor perene, manancial de luz, água da vida corre do trono de Jesus. Calmo rio, belo rio, quero estar também, onde as águas sempre correm deste rio além. Muitos cantar já foram celestes melodias, ao som de santas harpas, em lindas harmonias. Santo rio, junto ao rio, vou cantar também, onde as vozes nunca cessam na Jerusalém. Límpida fonte chosa, brilhante como a luz, água que desce deita quem crê em meu Jesus. Corre rio, calmo corre, corra assim a paz em minha alma para sempre, corra mais que mais. Fonte de amor, é Jesus Senhor. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis adiante dele em caridade, e nos predestinou para filho de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Cristo em vós, esperança de glória. Quão bonito é um quadro perfeito, um quadro em que Cristo apresenta como um libertador, um quadro de remissão. Quando o homem dá conta que ele não precisa viver pecando, então é aí quando Deus vem e abençoa de uma maneira toda especial este coração, porque então a palavra diz que ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Quando Deus estava pondo os firmamentos, cada coisa em seu devido lugar,
ali também ele estava colocando cada eleito no seu devido lugar. Agora, quando o homem acha que ele tem que viver pecando, flertando, aí já é um fórum particularmente dele, já não é um quadro que Deus faz parte dele. Porque quando Deus, em verdade, alcança nossas vidas, então ele tem um trabalho todo especial. Porque vejamos bem, quando a igreja está fora de seus princípios, ela nunca pode satisfazer os santos. Ela nunca pode estar trazendo os filhos corretos. Então, a palavra de Deus nos chama para uma total separação da iniquidade. Toda a obra que Deus fez foi completa. Deus nunca fez meia obra. Quando Deus tirou a lepra do homem, ele estava completamente limpo. Quando Deus abriu os olhos do cego, ele estava completamente aberto. Não era uma meia obra, um meio milagre, porque os homens fazem as coisas pelas metade, mas a obra de Deus é completa. Ouvimos que muitas das vezes o que parece que os homens vai cada instante está separando daquilo que é verdade. Vemos tantas as coisas para lhe chamar a atenção, e isto leva a ele separar mais daqueles princípios. Se você separa dos princípios de Deus, como pode Deus fazer para te restaurar e trazer de volta? O erro não está em Deus, porque Deus chama o homem para uma total separação da iniquidade. O profeta disse que no Oriente Médio há muitas florezinhas no deserto, e essas flores chamam a atenção dos turistas. Então eles param aqui para ver essas florzinhas aqui, vai apanhando essa, de repente vê outra na frente, ele vai procurar, cada uma mais bonita do que a outra. De repente ele já está perdido no deserto. As florzinhas que ele foi vendo, conseguindo, chamando a atenção dele. Ah, meu Deus, quantas florzinhas não estão chamando-lhes a atenção numa hora desta? É uma hora de completa redenção desta graça soberana. Quando as pessoas se separam de uma libertação total, o que mais pode acontecer? Sim, simplesmente se coloca do lado de fora. Como pode Deus fazer algo por pessoas que têm estas atitudes? Agora é uma hora de regresso. É uma hora de voltarmos ao princípio. Isto no tocante ao batismo. Isto nos tocante à Santa Ceia. É uma fé perfeita, num coração perfeito. Então isto traz este Deus que é perfeito em cena. E aí nós podemos estarmos completamente libertados das mazelas. E é para isto que Deus chama o homem, para uma total separação da ação
da incredulidade. Quando Deus chamou Moisés, ele chamou ele completamente para separar de tudo. E ele era um profeta completamente. Quando Deus chama um homem para ser professor, se ele não tem nada em si para lecionar, Deus equipa este homem. Deus então separa e lhes dá a libertação total. Quando ele convoca alguém para lecionar, e esse não tem condição, Deus coloca algo nele para lecionar. Se Deus chama um homem para separar do pecado, ele quer ver este homem completamente separado. Veja bem, Sansão, com o Espírito Santo ele era uma coisa, sem o Espírito Santo ele era uma massa humana, sem seus olhos. Sansão tinha um poder escondido nele, mas tudo ia bem para Sansão até ele contemplar Dalila. Dalila estava ali como uma isca, aquele homem que era o homem de Deus para aquele instante, aquele homem pelo qual Deus tinha usado de uma maneira soberana. Agora deixa com que uma mulher lhe domina, lhe amarre com umas cordas novas, e quando então ele adormeceu, ela dizia: Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Ó igreja de Jesus, os filisteus estão vindo sobre ti. Ó igreja neotestamentária, aí está Sansão sem os olhos, Dalila está aí requebrando o seu ranque and roll, ela está dançando do seu twist. Mas é nesta hora quando Deus nos promete uma libertação total. Sim, então a obra de Deus é completa. Quantas moças lindas tinha Israel naquele tempo, dizia seu pai: meu filho Sansão, quantas moças não temos aqui? Você sabe que este povo filisteus é inimigo nosso. Ele deu gargalhada e dizia: ah, papai, eu sou Sansão. E na verdade ele tinha o Espírito de Deus sobre ele. Quando o profeta desta era fala de Sansão, ele disse que isto que faz de Sansão, esta foto dele, isto aí é apenas o que pensa a mente humana, porque na verdade Sansão era um homem franzino. Se ele fosse este homem zarrão e ele matasse um leão, ele tinha corpo para aquilo, ele tinha competição própria. Mas o que eleva, o que sabe que em verdade foi o poder de Deus, é porque na verdade ele era um homem bem pequenininho, era um homem sem aparência. E como podia ser um homenzinho daquele de 1 metro e pouco de altura, ele ter a capacidade de arrancar um portal de 1 tonelada e subir ao morro e jogar do outro lado de lá? Como podia este homem tão franzino, agora diante de homens treinados para a guerra, e ele com uma queixada seca de jumento? Não era uma queixada verde, já era seca, não tinha parecer nenhuma,
não era Sansão, mas era o que estava atrás daquele homem, era Deus. Tudo ia bem, até Sansão ver Dalila, até contemplar esta mulher diante de ti, muda as coisas, perde o amor pelos filhos, perde o amor pelos lares, perde o amor pela fé. Mas é hora de levantar a cabeça, miserável homem que sou. Então você pode numa hora dessa tomar uma posição e abandonar o pecado que tão de perto nos odeia, para uma vida correta, clamar por uma libertação total. Jesus Cristo disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas para haver a liberdade, tem que haver aquele que aceita e que crê na liberdade. Conta-se numa das mensagens do profeta desta era, que um certo senhor foi convocado para a guerra, e ele não quis ir, ele fugiu. Então aquele homem seria fuzilado pela corte americana. Ele não atendeu a convocação para a guerra. E um dos colegas deles, amigos, era um crente cheio de Deus. Quando soube daquilo, foi ao presidente Lincoln, o único que podia perdoar aquele homem. E aquele senhor, sabendo que seu colega seria fuzilado, ele dirigiu-se ao presidente e disse: senhor presidente, eu vim aqui fazer um pedido a você. Há um moço que foi convocado para a guerra, e ele, senhor presidente, não atendeu a convocação, e ele então vai ser fuzilado. E eu vim pedir que você lhe perdoa este homem. Ele é uma pessoa, um pai de família. Então, naquele instante, o presidente Lincoln pegou a sua caneta e um pedaço de papel comum e escreveu seu nome e disse: eu perdoo este homem. E aquele colega dele foi correndo para onde o homem estava preso e disse: ó amigo, eu consegui a sua libertação, aqui está a assinatura do presidente. Aquele senhor olhou no papel e olhou para o seu amigo e disse: você está zombando de mim, você está criticando de mim. E o amigo dizia: não, senhor, eu não preciso fazer isso, eu fui ao presidente. E ele dizia de lá: não, se fosse o presidente, esse nome estaria escrito em um papel timbrado. O presidente não ia escrever seu nome num papel comum. E aquele amigo fez tudo para aquele senhor conseguir receber a libertação, mas ele não o quis receber e ele voltou triste. Depois então havia os anúncios nos jornais que tal homem foi fuzilado. E quando o presidente soube disto, queria saber o motivo por quê, sendo que ele houvera perdoado e agora o homem foi fuzilado. Então a corte americana chegou à conclusão que perdão só é perdão quando é recebido pela pessoa. Ah, sim, e aquele homem rejeitou o perdão que o presidente lhe deu, porque estava em um papel comum. Jesus Cristo está em coisas comuns,
eles não olham o conteúdo, são treinados para olhar o quê? Para olhar o timbre, já não há condição daquela, com toda a liberdade. Oh, amigo, nesta hora, para um pouco e prescuta. Jesus nos deu a liberdade, Jesus nos deu uma total libertação, e nós agora o que vamos fazer? Eu não creio assim, eu não posso receber isso desta maneira. Aquele homem ficou na sua incredulidade. Tudo, ele achou alguém que esforçasse por ele, ele achou um amigo que fez tudo, foi até o presidente, esforçou por ele, mas ele não deu valor no perdão que lhe era oferecido. Oh, sim, nesta hora você pode, num instante como este aqui, o modo da vida que tens levado é parar numa hora dessa, prescutar, observar e dizer: meu Deus, se o Senhor já ajudou alguém, me ajuda nesta hora agora, eu sair desta vida, eu sair do colo da Dalila, eu voltar meus olhos, meu cabelo, o que eu era, e retornar novamente. Ele, Sansão, foi só ver Dalila, o contato, aquilo tirou ele do sério. Ele esqueceu da obra de Deus, ele esqueceu do que Deus já tinha feito por meio dele, e aquilo levou ele a ficar sem seus olhos, porque o Espírito é santo, levou ele, Deus, sair e ficar aquela carcaça humana, e ficar aqueles músculos ali, sem unção nenhuma. Oh, que hora em que estamos vivendo! Mas Deus está na sua palavra, e quando nós estamos nessa palavra, então nós estamos em Deus, nós estamos abençoados, e um abençoado pode abençoar também os outros. É uma hora de tomar sua posição. Escreva, pede o seu batismo em nome de Jesus Cristo, toma posição na palavra e venha para Ele enquanto é tempo, e Deus te receberá com glórias, com o perdão. Aí está diante de nós. Deus ajude, viva por fé. É uma hora de vivermos pelo que cremos. O justo vive da fé. Se ele recusar, minha alma não tem prazer nele. Mas o justo não recua, ele vai em frente, ele olha para Jesus, o autor e consumador da fé. Então, nesta hora, Deus ouça seu clamor. Se você ainda pode ouvir a voz de Deus nesses últimos dias, vem a bênção do céu sobre o seu coração, vivo por fé. Um dia virá outra vez o Senhor, ao céu Ele nos levará. Ali cessarão todo mal e temor, e Deus tudo dominará. Vivo por fé, se vivo por fé, em meu Salvador, não temerei, é fiel meu Senhor, em toda dor,
deixará. Se vivo por fé, se vivo por fé, Ele me guardará. Sem fé é impossível agradar ao Senhor, pois o justo vive da fé. Os salvos confiam no seu Salvador, pois sua palavra é fiel. Vivo por fé, se vivo por fé, em meu Salvador, não temerei, é fiel meu Senhor, em toda dor, nunca me deixará. Se vivo por fé, Ele me guardará. As lutas que vêm para os crentes daqui não há de se comparar. A glória celeste que iremos fruir lá no nosso querido lar. Vivo por fé, em meu Salvador, não temerei, é fiel meu Senhor, em toda dor, nunca me deixará. Se vivo por fé, Ele me guardará. Ó meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que tu fizeste por mim, por tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó faz-me Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. De graça deste ao meu coração a santidade, a paz e a fé, gozo celeste e consolação e liberdade de estar aos teus pés. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó faz-me Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Ó meu Jesus, tu fizeste por mim o que ninguém poderia fazer.
sempre posso vencer. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Nosso Deus e nosso Pai, é muito bom nós buscarmos a face do Senhor. A Bíblia diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. O Senhor tem nos abençoado, Senhor. O Senhor tem nos ajudado a caminhar com esta mensagem. Foi para isso que viemos ao mundo. Deus não me trouxe ao mundo para eu trair ninguém, para eu arrumar bagunça com ninguém, ou eu mesmo ouvir a opinião de quem quer que seja e não venha se edificar. Deus nos levantou para nós estar no que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos. Isto é, em Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna, Senhor. Deus nos ajude a caminhar, nos dê força, nos dê graça. O corpo físico não tem nada a ver com esta graça que em nós há de revelar, Senhor. O corpo físico passa por suas altas e suas baixas, mas o ministério não é isto. O ministério é aquilo que ajuda e abençoa. Em suas mãos estamos, ó Pai, e estamos em tuas mãos para ajudar e ser ajudados, em nome de Jesus. Amém, ó Deus, amém. Graças a Deus. Eu quero ler com os irmãos, assentados mesmo, a oração sacerdotal de São João 17. O irmão Brana falou muito do companheirismo. O companheirismo fortificado, ele ajuda. Agora, Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Veja bem, a oração de Jesus pelos seus discípulos. Se você se crê como discípulos também, então essa oração de Jesus é para você. Ela está em você. Mas o irmão Brana disse: um homem que tem duas cabeças para dirigir ele não vai chegar em lugar nenhum, ele não vai ter como alcançar o outro lado. Porque dois homens pensam diferente um do outro. Então, veja bem, a oração sacerdotal, ela é uma coisa muito profunda. Jesus falou assim, levantando-se os seus olhos ao céu, e disse:
É chegada a hora, glorifica o teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhes deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos deste. A vida eterna é esta, para que te conhecem isto só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviastes. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me o teu Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes do mundo, que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens. Se você ler isso aqui, assim, de uma maneira relapso, você não aprende bem. Mas o que é que Jesus veio fazer nesse versículo? Versículo 6, né? Na oração. Manifestei o teu nome aos homens que me deste deste mundo. O verso 6, né? E guardar a tua palavra. Agora já tem conhecido, contudo quanto me deste provém de ti. Porque lhes dei a palavra que tu me deste, eles receberam a tua verdadeiramente conhecido, que saí de ti e crerem que me enviastes. É uma oração tão esclarecedora no ministério terreal de Jesus. Você lendo, você vai entender muitas coisas que a Trindade, os seguidores desses ensinamentos trinitarianos, eles não entendem isso. Mas Deus tem nos dado entendimento, sabe? Deus tem nos dado entendimento. Eu parei em qual versículo, irmão? Versículo 8. Porque lhes dei a palavra que tu me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que eu saí de ti, e crerem em que me enviastes. Eu rogo por eles, discípulos presentes. Não rogo pelo mundo, mas por todos aqueles que me deste, porque são teus. Eu não rogo por eles pelo mundo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Os discípulos são do Senhor, de Jesus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisto eu sou glorificado. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo, e guardo em teu nome. Irmãos, não tem outra maneira dele guardar nós, não. Não tem outra maneira de Jesus nos guardar. Pois é o nome que ele expulsa os demônios, as coisas erradas. Eu já não estou mais no mundo, graças a Deus por isso. Jesus se achava como uma pessoa fora do mundo, do pecado, das coisas erradas.
mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo, e guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Quando o diabo quer usar, a primeira coisa que ele parte é para divisão, opiniões diversas. Agrada a ele fazer a coisa, o serviço sujo dele. Certamente ele tem que usar alguém para isso. Você não deveria, irmão Brana, ali na palavra, ali, ó, uma palavra à igreja, ele disse que nós nunca podíamos parar para ouvir ninguém falar o contrário, principalmente o seu pastor, ainda que seja outro pastor, você não deveria, isso acaba sendo, não é correto isso aí. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que as Escrituras se cumprissem. Quando uma pessoa rebela, a Escritura está cumprindo do lado dela. Quando a pessoa obedece, a Escritura está cumprindo do lado do obediente também. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é uma espada de dois gumes, e ela corta na ida e na vinda ela corta. Ela tem efeito duplo de todos os lados. Mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenha minha alegria completa em ti mesmo. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os aborreceu. Lhes aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu do mundo não, como não são do mundo. Assim como eu não sou do mundo, mas peço que tires, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Essa oração de Jesus, ela tem significado continuadamente, ó. Então, versículo quanto? Assim como eu não sou do mundo, mas que os livres do mal. Essa oração de Jesus está valendo até hoje. Ele está nos livrando do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. Veja bem, aqui no versículo 17, o irmão Brana disse que os discípulos tinham passado só até a segunda etapa da graça. Aqui, ó, esse versículo 17 aí. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, que é a segunda obra da graça, santificação. Eles ainda não eram convertidos, eles ainda não tinham o Espírito Santo, e Jesus está orando por eles aqui, ó. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos envio ao mundo, porque eles me santificam a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, que também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. Amém.
para que todos sejam um. Aí começa a unidade, o companheirismo da palavra. Santifica-os na verdade, não, para que todos sejam um, como tu és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Esse aqui, para quem não conhece a revelação, é um tropeço. Você está vendo aí, ó, santifica em nós. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que me deste, para que seja um como nós somos um. Amém. Um. Nós somos um. Essa linguagem é a linguagem espiritual. Ela é uma linguagem para um eleito entender isso. Ele está dizendo aí que nós somos um. Você são três. Você é cabeça, tronco e membro, mas é um só ali, ó. Você é pai, você é filho e você é humano, tem um espírito, mas você é um só, não é três pessoas. Agradou a Deus dele fazer as coisas na terra, viver sobre uma tríplice unidade perfeita, uma tríplice unidade, sabe? Agora, pegar um gancho de uma coisa aí da Bíblia para ensinar uma doutrina, o irmão Brana disse que é errado isso aí. Aonde que eu parei, moço? Cadê ele? Já saiu daí? Vocês não estão acompanhando não, irmão? Você tem certeza, irmão? Também tem. Eu neles e tu em mim, para que ele seja perfeito em unidade. É uma unidade. Jesus deseja, falou, pregou e orou sobre esta unidade. Irmão, você não deveria, ninguém estranho, chegar na sua casa e falar mal da igreja. Você tem autoridade de Deus aqui, não vou te ouvir, não tem interesse de te ouvir. Não permite isso não. Depois pode vir uma perturbação enorme sobre você. Essa educação que muitas vezes a gente usa, ela não é de Deus. Então, eu neles e tu em mim, para que seja perfeito em... Eu posso concluir aqui com os irmãos que não tem perfeição sem unidade. Não tem perfeição sem unidade. Como o Pai nos criou, como o Filho nos salvou e como o Espírito Santo é o nosso Consolador. Pai, Filho e Espírito Santo, cada um nas suas dispensações. Dispensação como o Pai, dispensação como o Filho e dispensação de consolação sobre o Espírito Santo. Não está falando de 2 ou 3 deuses, não. E aqui no 23, Jesus está dizendo assim, que sejam perfeitos em... A unidade faz a perfeição. Amém. Se você está em Cristo, você vai entender isso bem. Se você não está, você não vai entender isso. Eu neles, nos discípulos, e tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e que os tens amado a eles como tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que ande. Aqui, deixa eu ver aqui. Pai, aqueles que me deste, quero que aonde eu estiver, também eles sejam comigo e que sejam que sejam a mim e que ame para que veja a minha glória
e que me deste, porque tu has me amado antes da fundação do mundo. Quando o amor é antigo, o amor, tem-me amados antes da fundação do mundo. Esse negócio de ser alto, ser baixo, preto, branco, sei lá, essas coisas tudo, maneira de sorrir, de falar, esse aqui Deus já te viu assim antes da fundação do mundo. Então Ele te mandou para cá com essa maneira que Deus te deu. É assim que Deus vai te usar, é assim que Deus te quer. Agora, nós devemos nos... Então você não julga ninguém pela sua maneira, não. Nós seremos bárbaros nisso. É o 20. Pai, aquele que me deste, que eu estive também neles, eles estão comigo, para que seja a minha glória e que me deste, porque tu me has amado antes da fundação do mundo. Antes que você viesse, nós viemos ao mundo, Jesus já tinha nos amado. Então não depende de mim, não depende de você, de nós. Nós já viemos ao mundo com essas características de Deus. Deus já via que nós somos assim. Há pessoas que vê o teu tipo e ele diz, Deus me livre, aquela pessoa. Mas foi assim que Deus te deu essa natureza. Foi desse jeito que Deus te fez. Você nem é satisfeito com sua vida, não. Mas você mesmo não pode mudar. Quem de vós pode aumentar um côvado a sua estrutura? Ninguém pode. Vocês já viram lá no livro de São Mateus, precisamente nas bem-aventuranças, Jesus dizer, quem de vós pode fazer um cabelo branco ficar preto? Vocês já viram isso? Hein, gente? Já viu? Mas as mulheres hoje fazem. Ela tem aí as coisas, aí as pinturas. Tem gente que está deixando o cabelo azul. Tem gente que está deixando ruivo, vermelho, o tipo dos animais mesmo ali, ó. Eu tenho uma blusa e eu vou sair com esse tipo de cor. Tem gente que parece com cabelo de leopardo, de sussarana, de cobra, sei lá se tem também, não vi. O cobra não tem cabelo não, né? Ou tem? Hã? Como é que é? Pai justo, o mundo não te conhece. Eles não conhecem a Deus, tem uma imaginação. Eu acho que Deus é isso, é aquilo. Cada um pregador que vem aí com uma tese, que defende uma tese. Esses maiores 3 pregadores, não é o nosso caos. Nós dependemos totalmente da graça de Deus. Eles têm um apoio humano, político, tem apoio de tudo, mas nós temos o apoio do Espírito Santo. Amém. Nós não temos outro apoio não, irmãos. E para nós limitar aqui, estamos muito bem, felizes com Deus. Jesus tem nos abençoado. Se eu tenho muitas coisas, eu estou feliz. Se eu tenho pouca, Deus te abençoa, não é pelos bens que você tem, não. Deus te abençoa porque Ele quer te abençoar. Faz parte do programa de Deus aqui.
Deus ainda está na chefia das coisas. Veja bem, Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço, e esses conheceram que tu me enviaste a mim, e eu lhes fiz conhecer o... Seria bom você observar o 26 aí, ó. A obra de Jesus na terra, uma das obras, é fazer o mundo conhecer o seu nome. Eu lhes fiz. Isso é o verbo fazer. Eu lhes fiz. O verso 6 diz o quê? O verso 6 diz o quê? Manifestei teu nome ao mundo, que me deste eram teus, e tu me deste e guardaram na tua palavra. Ele fala aqui, e manifestei o nome. É uma manifestação do nome. Mas no 26, eu lhes fiz conhecer o nome. Fez conhecer através das pregações, dos pregadores que estão com as tochas acesas, falando da verdade. E não é nomes, não, é nome, o nome. Lhes fiz conhecer o nome. Só aí, nesta hora, que você deixa de ser pagão. Conhece o nome, não é os nomes, não. Ele está falando do nome, o nome de Jesus. Eu lhes fiz. Quando foram pregar essa coisa profunda para nós, sobre a unicidade, como, meu Deus do céu, teve gente que passou mal lá em Goiânia, teve gente que vomitou, teve gente que não dormiu, passou mal, porque a coisa estava arraigada mesmo. Você sabe que essa coisa, Deus trabalha sobre o ministério tríplice e o diabo também trabalha. Por que lá no Apocalipse não é só uma rã? São 3 espíritos de rãs lá, que saiu da boca do falso profeta e do dragão. Quando você vê uma pessoa falar um palavrão que eu estou dizendo é sobre blasfêmia, irmãos. A Bíblia diz que a besta abriu a sua boca em... Veja, a besta abriu a sua boca em blasfêmias. Não foi falar, não, ela blasfemou. E há pessoas aí fora, quando você vai falar com elas, elas abrem a boca do mesmo jeito. Elas não têm receio, não. Blasfemar faz parte do caráter da besta. Mas nem por causa disto a mensagem deixou de ser pregada e ensinada de uma maneira maravilhosa, sabe? Como pode você crer numa trindade e não ser pagão? Como pode isto? Eu tenho aqui a mensagem, reconhecendo o dia e sua mensagem. Como é que uma pessoa, irmãos, toma ceia de padaria, com pão de padaria, e dizer que conhece a mensagem do dia? Reconhecendo o dia que está vivendo. Será que os nossos irmãos ou o povo do tempo de Noé conhecia a mensagem e o dia para eles lá? Se eles tivessem conhecido, eles estavam ajudando. Mas Satanás tirou todo mundo que colaborava com Noé. Trouxe lá uma ideia errada. E disseram que ele estava fazendo coisa errada. Não ajuda esse homem não, larga ele para um lado. Quem já viu o rio aqui em cima para vir água de cima para baixo? Só na cabeça dele é que tem isso. É fácil de criticar, mas Noé não desistiu. Amém. Noé continuou. Isso é verdade. Aonde essa pessoa vai me levar com este pensamento? Eu vou... nunca vai.
reconhecendo o dia, graças a Deus. O povo dos dias de Noé não reconhecia a sua mensagem, não. Irmão, você quer saber onde nós estamos? Você notem o que aquele povo fazia antes do dilúvio, no preparo para o dilúvio. 6 meses, 1 mês antes do dilúvio, o que eles estavam fazendo antes de Noé? E você olha aí fora, que você está vendo tudo a mesma coisa hoje. Enquanto Noé lutava, fazendo tudo por não se envolver com isto. E o que é que nós fizemos? Nós fomos para a chácara aproveitar de apenas um feriado. Não vai trabalhar, todo mundo vai parar. Mas nada disso aí, não. Eu, para reunir minha família, eu reúno qualquer dia, qualquer hora, qualquer instante. Não é preciso eu guardar esta data comemorativa. Jesus não deixou nada disto para nós, não. Agora, lhe agrada, tem condição de você fazer uma comida qualquer dia do ano, mas guarda só para o dia das mães. E elas cobram, elas querem. O mundo de comemorações, a venda aquece, muito dinheiro, o próprio governo derrama dinheiro sobre o mercado para ser um dos melhores que tem. Você deve comemorar o nascimento de Jesus quando ele nasceu na sua vida, sabe? Na minha vida. E eu tenho um Natal perfeito. O que é Natal? É nascimento. Então Jesus nasceu na minha vida. Você não quer que ele nasça na tua vida também, não? Essa é a maneira certa. Mas agora, Natal em família. Graças a Deus. Acabava logo. Tudo caminhava para um disparate. Mas o Noé continuou fazendo a arca. Ele continuou crendo na arca. A arca para Noé representa o Espírito Santo, o arrebatamento para nós. Porque o Noé foi salvo na grande tribulação. Na grande tribulação, a noiva nem passará por ela, sabe? Deus livrará nós da grande tribulação. Aqui no Apocalipse tem uma escritura, não sei se 2 ou 3. Irmão, abre para mim aí o Apocalipse 2, por exemplo. Eu te guardarei da hora da tentação. Esse aí é a grande tribulação que há de vir sobre todas as pessoas. É uma promessa de livramento de Deus. Apocalipse 2 ou Apocalipse 3? Se desse para nós. 2 ou é 3 aí? Eu guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Que tentação seria essa? Não acha, não? 3:10. Muito bom. Nada temerá as coisas que há de padecer. 3:10. 3:10. Tá. Eu estou olhando o 2:10. Como guardaste a palavra da minha paciência? Veja, não é palavra de agitação, não. Palavra da minha paciência. Também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam sobre a terra. Essa daí o irmão Brana diz que é a grande tribulação. Mas há uma palavra de livramento a respeito disso. Por enquanto nós estamos começando os princípios das dores. Amém. Mas a palavra de livramento está diante de nós. Deus começou a te livrar na hora que você recebeu a mensagem do dia. Veja a terra gemendo aí. Olha o estado do planeta como é que está. Agitação em várias cidades. O mundo em desequilíbrio. O mundo na condição que está.
Mas há uma palavra que nos dá segurança aqui. Tem uma palavra: eu te guardarei. Se Deus te dá esta promessa, o que mais você vai preocupar? O irmão Brana disse que no Egito, naquela noite de perturbação, o primogênito, que era o condenado, chegava no pai dele e dizia: papai, eu sou o teu primogênito. E o pai dizia: filho, eu sei, papai, mas nessa noite o anjo da morte vai passar para destruir tudo. Mas meu filho, nós cremos na mensagem do profeta. Nós cremos. Foi Moisés que disse: assim diz o Senhor, a nossa casa está segura. Deus não vai esquecer da sua promessa. Essa promessa para Moisés é a mesma aqui de Apocalipse 3:10. Deus dizendo para as crianças, os senhores, para quem ama a mensagem, quem é fiel à mensagem: eu te guardarei. Senhor, estamos guardando o livramento, Senhor. Eu te guardarei. Essa palavra está diante de nós. Está dentro da revelação do Apocalipse 3. Justamente onde está a era de Laodiceia, a era do tumulto, a era do desrespeito, a era das festas, das farras, a era que surge todo tipo de refrigerantes poluídos, a era própria para Deus entrar em cena. Qual seria a voz mais forte para nós nessa hora? É a voz do carnaval? É a voz de futebol? A voz mais forte para nós é a de Deus. Eu te guardarei da hora da tentação. Eu sigo crendo nisto, irmãos. Vou crendo nisto, vou viver com isto. Você sabe o que é que Deus é? Catástrofe. Essa palavra aqui, te guardarei, ela está paralelo em frente com a catástrofe. Eu te guardarei. E você diz: muito bem, Senhor, graças a Deus, eu estou aqui para receber o seu livramento, Senhor. Pode ser novo, velho, idoso, criança, a quem for. Deus prometeu isto. Eu tenho direito de crer. Se Deus teve direito de prometer o livramento, eu tenho direito de crer. Jeremias 1:12, o que me parece que veja como Deus faz com a sua palavra. Jeremias, deixa eu ver aqui, o que esse velho profeta diz aqui, aonde veio a mim, Jeremias quanto? É 1:12. Jeremias 1:12. Disse-me o Senhor: viste bem. Mandou ele sair lá fora. Eu olhei o 11 aí para ver qual foi a primeira atitude de Deus. Ainda veio a palavra do Senhor a mim dizendo: quem é que vê? Jeremias. Ele disse: vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre minha palavra para cumprir. Viste bem, eu zelo sobre a minha palavra para cumprir. Logo em seguida Deus vem e diz: eu te livrarei da hora da tribulação. Amém. E Deus vela a sua palavra para cumprir. Amém. A sua palavra. Aonde a palavra de Deus caiu por terra, que nós sabemos, nunca aconteceu isso, tanto pelas bênçãos como pelas maldições, ela se cumpre tudo. Irmãos, Deus prometeu estar conosco. Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Agora, dessa feita,
são palavras de livramento. Eu te livrarei. Você crê nesse livramento? Amém. Se eu não cresce, eu era um verdadeiro hipócrita da terra. Veio a palavra do Senhor a nós. Eu te livrarei. E eu estou aqui para ouvir o livramento do Senhor. Só se Deus me chama antes disso. Aí eu não preciso dessas coisas mais. Eu já estarei do outro lado de lá. Nós estaremos do outro lado de lá. Então é uma questão da gente reconhecer a mensagem e o seu dia. Falando da mensagem, a mensagem e o seu dia, duas coisas que nós temos que conhecer. É um dos homens se é mais petulento, é onde aí está a prevaricação nas cidades, é onde estão as aberrações, é onde está o pecado, pesa mais do que o ouro na balança. Eu livrarei da hora da tentação. Não dá conforto para nós? Não dá segurança para nós? Deus falou isso para outra geração lá, nem lembrar. Deus, nós nem sabíamos que um dia viríamos aqui para a terra. Deus falou com eles lá, mas de repente vem Deus, vem a graça e colocou nós ali no cume, colocou nós ali no pináculo, colocou nós na esperança, colocou nós na fé. O que é que vê? Vejo muita coisa, Senhor. Viste bem que eu velo sobre a minha palavra. Quando Deus prometeu mandar o profeta Elias, foi 400 anos antes de Jesus vir. No ministério de Elias, virá e restaurará todas as coisas. A fé das pessoas seriam restauradas. As roupas, não aquelas roupas imundas, seriam restauradas. Porque eles querem a igreja que combina com o mundo, que não tem recorreção, que não tem nada. O que adianta aquilo? Mas um eleito agrada em ser corrigido pela palavra. Eu não quero um evangelho frouxo, eu não quero um evangelho mundanos, sujos. Eu quero um evangelho que conserta a minha vida, que tira o mal da minha frente, um evangelho que me dá uma natureza pura de Deus, que eu posso viver tranquila, consciente e saber que é isso que Deus quer de mim. Agora esses evangelhos mundanos, pregadores mundanos, vidas mundanas, festas mundanas, Deus vomitou isso, a igreja. Deus vomitou a igreja. Vomitar-te-ei da minha boca. A boca de Deus é um profeta. Vomitar-te-ei da minha boca. Então veja bem, Deus guardou, a palavra de Deus não envelhece, ela não destraga, não desbota, ela é viva e eficaz, ela cumpre a graça. Desde o começo é o mesmo evangelho. Deus nos dê graça, sabor por esta mensagem. Eu velo sobre a minha palavra. Deus guarda nós da tentação. Deus guarda nós da hora da tentação. É hora que fala lá no Apocalipse 2, 3, 10? É hora ou é o dia ou é o mês? Como é que fala lá? Como é que está lá, irmão? Eu quero te ler na hora. Por favor. Cadê, irmão Marcos? Hã? Hora. Veja que Jesus usou muito a hora. Quando ele falou das virginécias, ele falou à meia-noite. À meia-noite. Como é que está aí, irmão? Eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo para tentar os que habitam na terra. Isso dá sensação de segurança para nós.
O que está diante de nós? Livramento. Livramento. Se Ele vai livrar, então vamos aguardar essa obra do Senhor. Vamos guardar. Para quem lê a Bíblia, para quem crê na mensagem, tem livramento, isso eu tenho certeza. Para quem está na obediência, tem livramento. Deus vai nos livrar. Deus vai nos libertar. Deus dizendo, eu, não nós como Trindade, mas eu, Jesus identificando, livrarei. Irmão, não teima, vai vir o livramento. Vem a tribulação, vem, mas vem o livramento. Sem dúvida nenhuma, Deus vai nos livrar. Deus vai nos libertar. Graças a Deus.